Salve jogador, mais uma rodada de palpites para vocês. Peço seu like e sua inscrição. Se inscreve no novo canal, link na descrição do vídeo. Grupos gratuitos, link na descrição. Palpites desse sábado. Campeonato Alemão Bundesliga. Union Berlin vs St. Pauli. Partida que começa, 10h30 da manhã. Análise. Para o confronto entre Union Berlin e St. Pauli, marcado para este domingo, 5 de abril de 2026, às 10h30 da manhã, horário de Brasília, os prognósticos indicam um favoritismo para a equipe da casa. Análise e prognóstico. Favoritismo do Union Berlin. A equipe ocupa a 9ª posição com 31 pontos e possui um histórico caseiro dominante contra o St. Pauli, estando invicta a 10 jogos em casa contra este adversário, 9 vitórias e 1 empate. Luta do St. Pauli, ocupando a 16ª posição, zona de playoff de rebaixamento, com 24 pontos, o time de Hamburgo tem tido dificuldades como visitante, somando apenas 2 vitórias fora de casa na temporada. Expectativa de gols. Especialistas prevêem uma partida com poucos gols, menos de 2,5, dado que ambos os times apresentam dificuldades de finalização. Um placar comum sugerido é o 1-0 a favor do Union. O técnico Steffen Baumgart conta com o retorno de Andras Schäfer após suspensão, o que reforça o meio-campo de Berlim. Já o St. Pauli, sob o comando de Alexander Blessing, sofre com uma lista extensa de baixas defensivas, incluindo Eric Smith, que deve ficar fora por até 4 semanas. Nos últimos 5 encontros diretos em competições oficiais, o Union Berlin venceu 4. No jogo do primeiro turno desta temporada, novembro de 2025, o Union venceu o St. Pauli por 1-0 fora de casa. Por esse fator, melhor mercado indicado. Mais 1,5 gols. Odd, 1,50. Probabilidades média-baixa de acertos. Palpites de riscos. Ambas marcam. Odd, 2,10. Probabilidades média-baixa de acertos. Possível placa exato. 3-1 Union Berlin. Frankfurt vs Köln. Partida que começa, 12h30. Análise. Para o confronto entre Eintracht Frankfurt e FC Köln pela 28ª rodada da Bundesliga, o favoritismo recai sobre a equipe da casa. O Frankfurt apresenta uma sequência sólida em seus domínios, enquanto o Colônia enfrenta dificuldades significativas em jogos como visitante nesta temporada. Frankfurt aparece como favorito com odds aproximadas de 2,25, enquanto a vitória do FC Köln está cotada em 3,37 e o empate em 3,85. Probabilidade de vitória. Modelos estatísticos apontam cerca de 53% de chance para o Frankfurt, 35% para o empate e apenas 13% para o Colônia. Probabilidade de vitória. Modelos estatísticos apontam cerca de 53% de chance para o Frankfurt, 35% para o empate e apenas 13% para o Colônia. Espera-se uma partida com gols, com odds para mais de 2,5 gols, em torno de 1,69 a 1,78, refletindo o histórico recente de placares altos entre as equipes, como o 4-3 no primeiro turno. Analistas sugerem que apostar em ambas marcam, combinado com a vitória do Frankfurt, é uma opção sólida, dado o retrospecto ofensivo de ambos. Fator-chave: o Frankfurt vem de uma sequência de 3 vitórias consecutivas em casa, enquanto o Colônia não vence fora de casa há 9 partidas. No histórico recente, H2H, o Frankfurt levou a melhor no último encontro em novembro de 2025, vencendo por 4-3. Por esse fator, melhor mercado indicado. Mais 2,5 gols. Odd, 1,73. Probabilidades média-baixa de acertos. Palpites de riscos. Frankfurt para vencer. Odd, 2,00. Probabilidades média-baixa de acertos. Possível placa exato. 3-1 Frankfurt. Campeonato Brasileiro Série A. Chapecoense vs Vitória. Partida que começa, 4 horas da tarde. Análise.
Chapecoense recebe o Vitória neste domingo, 5 de abril de 2026, às 4 horas da tarde, na Arena Condá, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Análise e prognósticos. O confronto é marcado pelo equilíbrio, com ambas as equipes buscando subir na tabela da Série A. Vantagem do mandante: a Chapecoense costuma ser forte na Arena Condá, onde recentemente estabeleceu um novo recorde de público da temporada com mais de 18 mil torcedores. Situação do Vitória: o time baiano enfrenta problemas com desfalques e pode adotar uma postura mais defensiva, possivelmente utilizando um esquema com 3 zagueiros para conter o ataque catarinense. Retrospecto recente: nos últimos encontros diretos em 2023, houve equilíbrio. O Vitória venceu em casa por 1-0, enquanto a Chapecoense deu o troco em Chapecó com um placar de 3-1. Por esse fator, melhor mercado indicado: mais 1,5 gols. Odd: 1,36. Probabilidades média alta de acertos. Palpites de riscos: ambas marcam. Odd: 1,91. Probabilidades média baixa de acertos. Possível placa exato: 1-1. Atlético Mineiro versus Atlético Paranaense. Partida que começa, 5h30 da tarde. Análise: para o confronto entre Atlético Minas Gerais e Atlético PR pela 10ª rodada do Brasileirão 2026, o favoritismo recai sobre o Galo, principalmente pelo fator casa na Arena MRV e pelo retrospecto histórico favorável. Desempenho recente em 2026. Atlético Minas Gerais vem de uma campanha equilibrada no ano, com 26% de vitórias e 47% de empates em todas as competições até o momento. Atlético PR apresenta um aproveitamento superior em 2026, com 53% de vitórias nos 19 jogos disputados no ano. Situação das equipes: o Atlético PR viajou para Belo Horizonte com desfalques importantes no setor defensivo. Já o Atlético Minas Gerais busca consolidar sua força na Arena MRV para subir na tabela do campeonato. Especialistas e plataformas de análise sugerem placares como 2-0 ou 2-1 para o Atlético Minas Gerais, aproveitando a pressão da torcida e as ausências na defesa paranaense. No entanto, modelos estatísticos de probabilidade de título colocam o Atlético PR com uma expectativa de performance, PEV, superior na competição a longo prazo. Por esse fator, melhor mercado indicado: ambas marcam. Odd: 1,91. Probabilidades média baixa de acertos. Palpites de riscos. Palpite zebra: Atlético Paranaense para vencer. Odd: 4,50. Probabilidades média baixa de acertos. Flamengo versus Santos. Partida que começa, 5h30 da tarde. Análise: para o clássico entre Flamengo e Santos no dia 5 de abril de 2026, o favoritismo recai sobre o Flamengo, que joga em casa no Maracanã e vive um momento superior na tabela. Prognósticos e análise. Favoritismo do Flamengo: as casas de apostas apontam o rubro-negro com odds de aproximadamente 1,32, refletindo uma alta probabilidade de vitória em casa. Desfalque de peso no Santos: o Peixe não terá Neymar, que cumpre suspensão após levar o 3º cartão amarelo contra o Remo. Desfalque de peso no Santos: o Peixe não terá Neymar, que cumpre suspensão após levar o 3º cartão amarelo contra o Remo. Lei do ex: Gabigol treinou normalmente e pode reforçar o Santos justamente contra seu antigo clube. Cenário do jogo: especialistas sugerem um domínio do Flamengo, com palpites variando de vitórias simples a placares mais elásticos, como um 4-0, dada a fragilidade defensiva recente do Santos em jogos fora. O jogo é decisivo para as pretensões do Flamengo no título, enquanto o Santos busca se afastar da parte de baixo da classificação. Por esse fator, melhor mercado indicado: mais 1,5 gols. Odd: 1,25. Probabilidades média alta de acertos. Palpites de riscos: Flamengo para vencer. Odd: 1,33. Probabilidades média alta de acertos. Possível placa exato: 2-1 Flamengo. Prováveis escalações:
Flamengo Rossi, Wesley, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira, Varela, Alan, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata. Santos Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez, Souza, Zé Rafael, Thomas Rincon, Barreal, Guilherme, Gabigol ou David Washington. Bahia vs Palmeiras. Partida que começa, 7h30 da noite. Análise. Para o confronto entre Bahia e Palmeiras pela 10ª rodada do Brasileirão 2026, os prognósticos apontam para um equilíbrio técnico, com ligeiro favoritismo para o Palmeiras devido à sua liderança e consistência, apesar do forte retrospecto do Bahia na Arena Fonte Nova. Análise do confronto. Bahia, mandante, ocupa a 3ª posição com 17 pontos. O time de Rogério Ceni mantém um excelente desempenho em casa, tendo se destacado no início da temporada com 100% de aproveitamento como mandante. O ataque é um dos mais produtivos da competição. Palmeiras, visitante, é o líder isolado do campeonato com 22 pontos em 9 jogos. A equipe de Abel Ferreira vem de uma vitória por 2-1 sobre o Grêmio e ostenta uma invencibilidade de 26 jogos como mandante, mas também demonstra força fora de casa, com um aproveitamento geral superior a 78% na temporada. Por esse fator melhor mercado indicado. Ambas marcam, odd, 1,70. Probabilidades média-baixa de acertos. Palpites de riscos. Palmeiras para vencer, odd, 2,57. Probabilidades média-baixa de acertos. Possível placa exato, 2-1 Palmeiras. Prováveis escalações. Bahia. Rogério Ceni deve manter a base titular, focando em ajustes táticos defensivos realizados nos treinos de sexta-feira. A disputa por vagas nas laterais continua aberta. Palmeiras. O atacante Vitor Roque é dúvida e pode ser desfalque por estar em processo de recuperação física. Abel Ferreira deve escalar força máxima, considerando o compromisso seguinte pela Libertadores contra o Júnior Barranquilla. Corinthians vs Internacional. Partida que começa, 7h30 da noite. Análise. Para o confronto entre Corinthians e Internacional, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, os prognósticos apontam para um duelo equilibrado na Neoquímica Arena, com leve favoritismo para o time da casa devido ao fator campo e ao retrospecto histórico recente em seus domínios. Análise do confronto. Momento das equipes. O Corinthians chega com projeções financeiras positivas para a temporada e busca consolidar sua posição na parte superior da tabela. O Internacional, embora tradicionalmente forte, enfrentou instabilidades no final da temporada anterior, lutando contra o rebaixamento em 2025, o que pode influenciar a confiança do elenco neste início de 2026. Retrospecto histórico. Historicamente, o Corinthians leva vantagem no número de vitórias, 33 contra 25 do Inter em 100 jogos analisados, mas o empate é o resultado mais frequente, ocorrendo em 42% dos confrontos. Curiosamente, o Corinthians teve dificuldades em vencer o Inter entre 2020 e 2025, acumulando uma sequência de empates e derrotas. Fator casa. Atuando na Neoquímica Arena, o Corinthians costuma impor um ritmo mais ofensivo, enquanto o Internacional tem demonstrado resiliência em jogos fora de casa, frequentemente segurando placares de igualdade. Corinthians. O técnico deve promover pelo menos uma mudança tática, lidando com uma dupla de desfalques confirmada para este duelo. Internacional. O Colorado terá o retorno de 2 jogadores importantes, mas também viaja com 2 desfalques no time titular. Por esse fator melhor mercado indicado. Mais 1,5 gols. Odd, 1,36. Probabilidades média de acertos. Palpites de riscos. Corinthians para vencer. Odd, 2,05. Probabilidades média baixa de acertos. Possível placa exato. 2-1 Corinthians. Mirassol vs Red Bull Bragantino. Partida que começa, 8 horas da noite. Análise. Para o confronto entre Mirassol e Red Bull Bragantino, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026,
o cenário aponta para um jogo equilibrado com ligeiro favoritismo para os visitantes, apesar do Mirassol jogar em casa no estádio José Maria de Campos Maia. Análise e prognóstico. Momento das equipes: o Mirassol atravessa uma fase difícil em 2026, tentando evitar sua pior sequência sem vitórias no século XXI. O Red Bull Bragantino, por outro lado, costuma apresentar um desempenho mais consistente na Série A. Histórico recente: no último encontro entre as equipes, em janeiro de 2026 pelo Paulistão, a partida terminou empatada em 0-0. Expectativa de gols: analistas de sites como o Tecmundo e Trivela sugerem uma tendência de menos de 2,5 gols, refletindo a dificuldade ofensiva recente do time da casa e a organização defensiva do Bragantino. Retrospecto geral: historicamente, o Mirassol leva vantagem com 9 vitórias contra 7 do Bragantino em 22 jogos. No entanto, o retrospecto recente favorece o projeto da Red Bull, que tem sido mais competitivo em níveis nacionais. Por esse fator, melhor mercado indicado. Ambas marcam odd 1,80. Probabilidades média-baixa de acertos. Palpites de riscos: Mirassol para vencer, odd 2,20. Probabilidades média-baixa de acertos. Possível placa exato: 2-1 Mirassol. O Grêmio enfrenta o Remo neste domingo, 5 de abril de 2026, às 20h30 da noite, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Prognósticos e análise. A tendência geral para este confronto aponta um favoritismo para o Grêmio, especialmente pelo fator casa e pela necessidade de recuperação após a derrota na rodada anterior para o Palmeiras. Favoritismo do Grêmio: analistas e ferramentas de previsão sugerem uma maior probabilidade de vitória para o tricolor gaúcho, baseando-se na força do elenco e no histórico na arena. Momento do Remo: o Leão Azul chega para o confronto após um empate ou derrota, dependendo da fonte de tempo real, contra o Santos, buscando pontos cruciais para se afastar da zona de perigo da tabela. Curiosidade: o lateral esquerdo Mike, eleito melhor da posição no Paulistão 2026, recentemente trocou o Grêmio pelo Remo, o que pode ser um elemento tático interessante para o confronto. Por esse fator, melhor mercado indicado: mais 2,5 gols. Odd 1,70. Probabilidades média-baixa de acertos. Palpites de riscos: Grêmio para vencer, odd 1,46. Probabilidades média de acertos. Possível placa exato: 3-1 Grêmio.